Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é. Mas nós precisamos entender uma coisa antes de a gente entrar aqui, só para vocês terem uma ideia, amados. A Bíblia, ela foi escrita em 1500 anos. Passaram-se 1500 anos para ser escrito a Bíblia. E durante esses 1500 anos, 40 autores escreveram a Bíblia em épocas totalmente diferentes. E apesar de ser em épocas totalmente diferentes, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia, ela é toda em concordância. A Bíblia, ela é inerrante. São as pessoas que entendem errado a Bíblia. Não é a Bíblia que se contradiz. Muitas pessoas dizem, não, a Bíblia tem coisa que se contradiz. Mentira. A Bíblia não se contradiz em nada. A Bíblia, ela vai nos ensinando, sabe, de Gênesis a Apocalipse, é uma linha, sabe, que passa entre todas elas e todas estão interligadas entre si. E nós vamos ver hoje, aqui, qual é a solução para um crente infantil ser um cristão. Amém? Primeiramente, nós precisamos saber que o que é ser cristão? Ser cristão é ser imitador de quem? Ou seja, quando eu sou cristão, eu imito a Cristo. Mas eu vou imitar a Cristo em quê? Como é que eu vou saber que eu tenho que imitar a Cristo? Eu tenho que ler a palavra de Deus, e através da palavra de Deus, a palavra vai me mostrar como Cristo se comportou. Como Cristo, ele, estando na terra, ele ensinou. E Cristo, quando veio na terra, Cristo foi uma pessoa simples. Cristo, ele foi uma pessoa humilde. Cristo, ele foi uma pessoa que não andava acusando as pessoas. Cristo, ele era uma pessoa que ele chegava, falava da sua palavra, e as pessoas ali se arrependiam, e ele não ficava ali, sabe, dizendo, tu fez isso de errado, tu fez isso. Ele dizia, vai e não peques mais. E é dessa maneira que Jesus ensinou. E é dessa maneira que eu e você precisamos também fazer. Nós fazemos o ID, nós ensinamos a palavra de Deus. Agora, se a pessoa não quiser seguir, aí não é responsabilidade nossa. Nós não vamos ser responsáveis pelo sangue daquelas pessoas, ao qual você a instruiu, mas se ela não seguiu, já não passa a ser sua responsabilidade. Porque você falou aquilo que a Bíblia diz. E quando nós pregamos, nós não pregamos aquilo que nós achamos. Nós apenas direcionamos o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia por si só ela fala. A Bíblia por si só ela dá as respostas. A Bíblia por si só ela nos ensina todas as coisas. A Bíblia me ensina como eu devo ser um filho. A Bíblia me ensina como eu devo ser um pai. A Bíblia me ensina como eu devo ser um esposo. A Bíblia me diz como eu devo ser um cidadão diante da sociedade. A Bíblia me mostra como eu devo ser um homem de Deus. A Bíblia me ensina como eu devo me comportar em todos os lugares. A Bíblia me instrui sobre todas as coisas. Agora, cabe a mim obedecer ou não obedecer. Só que em tudo existe uma consequência. Se nós não obedecemos, vêm as consequências. Porque em tudo existe leis, em tudo existe normas. E quando nós não obedecemos uma norma ou uma lei, nós somos transgressores. E quando a pessoa transgride algo, a pessoa ela é punida por aquilo que ela cometeu de errado. Deus, ele é amor, mas também é justiça. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Às vezes as pessoas dizem assim, não, Deus ele é amor, eu vou continuar fazendo as coisas erradas todo o tempo, mas Deus é amor, Deus é amor. Mas não esqueça que Deus é justiça, tá? E aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Nós vivemos uma vida, sabe, de semeadura. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. E nós temos que pensar isso em nossas vidas. Nós temos que sempre avaliar a nós mesmos. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Tá? Então nós vamos ver aqui qual a solução para nós não sermos um crente infantil e passarmos a ser um cristão. Tá?
Então, a primeira coisa que nós vimos, que nós paramos na semana passada, foi que a Bíblia, ela é a revelação de Deus no seu trato com a humanidade. Ou seja, quem é o autor da Bíblia? É Deus, tá? Quem é o seu real intérprete? É o Espírito Santo. E o seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, crer nisso é de capital importância para o êxito no estudo da Bíblia. Ou seja, nossas atitudes para com a Bíblia vai nos mostrar nossas atitudes para com Deus. No momento que eu aprendo a palavra de Deus, aí eu tenho duas opções: em obedecer ou não obedecer a Deus. Deus disse para Adão: você pode comer de todos os frutos que tiver nesse jardim, com exceção do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dele você comer, você vai morrer. Então Deus, ele colocou ali uma condição que diante de um lugar imenso, cheio de árvores, aquele homem, ele deveria não comer apenas do fruto de uma árvore, do resto ele poderia comer de tudo. Mas nós temos um inimigo, amados, que ele veio para matar, para roubar e para destruir. É um inimigo que é um enganador. É um inimigo que ele usa uma estratégia. E a estratégia do inimigo nunca mudou, amados. E por causa da imaturidade das pessoas, as setas vêm, as pessoas recebem. O inimigo, ele quer fazer divisão. Porque uma casa dividida, ela não subsiste. Como é que o inimigo, ele ganha espaço? Quando nós não conseguimos andar unidos. Se nós não tivermos unidos, nós somos presas fáceis para Satanás. A maneira de nós vencê-los é nós andarmos em unidade, porque nós somos um corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, ele é composto por membros, e se nesse corpo tem um membro doente, todo o corpo fica doente. Quando você bate um dedo seu, o seu dedo inflama, vai ter febre somente no dedo ou no corpo todo? No corpo completo. E o corpo de Cristo, ele funciona dessa forma, sabe? O nosso sonho, o nosso desejo, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos nós venhamos crescermos espiritualmente. O desejo de Deus é que todos nós venhamos sermos pessoas maduras, pessoas que saibam, identificar quando o inimigo ele está entrando, sabe? E nós não deixarmos isso acontecer, porque quando isso acontece, o inimigo fica rendo e as pessoas ficam se degradando. E o inimigo está ali de fora só dando gargalhada. Mas por que ele dá gargalhada? Porque as pessoas são imaturas. Porque as pessoas recebem as setas. Porque as pessoas deixam o inimigo fazer a festa. Mas a Bíblia, ela me diz que aonde a luz do Senhor habita, as trevas não vão prevalecer. E nós, precisamos tomar uma postura de homens, mulheres de Deus, homens maduros, homens que têm um propósito, homens que acreditam naquilo que Deus o constituiu, porque eu creio que o Deus que eu sirvo, ele é o Deus Todo-Poderoso. Que o Deus que eu sirvo, basta ele dar uma palavra e tudo muda. Tudo é transformado. Esse é o Deus que eu acredito. Esse Deus que um dia, ele me tirou das trevas e me colocou na sua maravilhosa luz. E ele fez isso comigo. E eu acredito que ele pode fazer isso na vida de diversas pessoas. Porque se eu não acreditasse nisso, amados, eu não estaria aqui essa noite. Eu digo com sinceridade. Onde nós vamos, nós falamos sobre isso, sabe? Nós não chegamos aqui só por chegar. Nós não estamos aqui nesta noite só por estar. Mas nós estamos aqui porque nós acreditamos que a palavra de Deus, ela transforma as vidas. A palavra de Deus, ela faz com que as mentes sejam transformadas. A palavra de Deus, ela liberta. Sabe? Mas essa libertação, ela consegue
atingir as nossas vidas a partir do momento que nós a recebemos como uma verdade. Porque ainda tem pessoas que não acreditam na Bíblia, eu acredito que Deus existe, mas Satanás não existe. Então você não acredita na Bíblia. Não, eu acredito que existe o bem, mas não acredito que existe o mal. Que Bíblia é essa que você está lendo? Eu vejo tantas pessoas que estão na igreja há 20 anos, 30 anos, sabe? E diz que o inimigo não tem o poder de criar contenda, confusão. Aonde que isso não existe? A Bíblia nos mostra, durante toda a existência da Bíblia, desde lá do Jardim do Éden, antes do Jardim do Éden, Satanás, que era Lúcifer, ele conseguiu ali, sabe, fazer com que 1/3 dos anjos saísse da presença de Deus. Agora você imagina, Satanás, ele conseguiu desviar pessoas que estavam na glória, no lugar onde um dia nós vamos estar, sabe? Ele conseguiu convencer aquelas criaturas, aqueles anjos, a serem ali, sabe, com pensamento diferente, a acreditar em Lúcifer, e ali com que Lúcifer ficasse no lugar de Deus, sabe? E muitas pessoas continuam ainda tendo essa mentalidade, que Satanás não tem poder. Satanás, ele perdeu a autoridade. E a autoridade o Senhor delegou a mim e a você. Ele outorgou para as nossas vidas. Mas nós só temos uma condição de nós vencermos Satanás. É quando nós nos sujeitamos a Deus. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só existe uma maneira: se eu tiver com a minha vida entregue no altar do Senhor. No momento que eu estou com a minha vida entregue no altar do Senhor, sabe, as coisas são diferentes. Ontem eu estava vendo rapidinho um testemunho do Daniel Mastral, sabe, que era um ex-satanista, muito conhecido, uma pessoa que ele entrava na igreja e fazia festa. E ele disse que quando ele entrou na igreja, ele primeiro começou a namorar com uma menina que era da igreja para ele entrar na igreja. Porque o satanista, ele tem estratégia para entrar dentro da igreja. E aí ele conta, Eduardo, que no louvor, o líder do louvor era homossexual. E aí foi graça. Aí foi uma brecha para ele entrar, sabe? E ali ele entrou, começou a fazer a festa naquele lugar. E ele convocava demônios que matavam pessoas. As pessoas pensam que Satanás não tem poder de matar pessoas. Tem poder, entendeu? Mas o que está em nós é maior do que isso. E um pastor, quando foi pregar ali, ele ficou olhando para aquele pastor, ele disse: esse pastor vai morrer hoje, sabe? E aí ele pegou, fez ali as mexidas dele. Quando foi no dia seguinte, ele foi ver o pastor estava do mesmo jeito, mas não deu certo. E aí ele foi para a igreja, ele convocou várias entidades para que matasse aquele pastor. E aí quando chegou no dia seguinte, lá o pastor estava do mesmo jeito. E aí, na terceira vez, ele tentou de todas as formas, sabe, fez um monte de convocações ali, um monte de coisas que eles fazem para convocar os demônios, né? E aí, quando ele chega na igreja, quem está lá? O pastor. Aí o pastor disse para ele: Daniel, vamos aqui, vamos ali no gabinete. E aí, disse que quando ele entrou no gabinete, o pastor fechou a porta. Aí ele olhou, disse que a janela tinha grade, ele disse: agora como que eu vou fugir daqui? Aí o pastor disse: eu quero orar por você. Ele disse que foi 3h30 de batalha ali dentro. Ele, naquele momento, ele perdeu a noção de tudo, porque a pessoa endemoniada, sabe, se manifestou, ele perdeu a noção. E ele disse que naquele dia ele foi liberto. Ele entrou ali na igreja com o propósito de destruir tudo. A motivação dele era uma, mas ele estava ali no lugar certo. E por estar mesmo com a vida errada, mas no lugar certo, ele foi liberto, porque a palavra de Deus liberta. E é nisso que eu acredito, sabe? O poder da palavra de Deus. E ele disse que nada conseguiu alcançar a vida daquele pastor. Se vocês olharem na internet, põe lá que vocês vão ver esse testemunho. E ele tem vários livros que ele já escreveu sobre isso, tá? E
ele é filho do atual presidente, né? Vocês sabiam disso? Sim ou não? Tá? Então, é algo muito complicado. Mas eu quero dizer que muitas pessoas chegam na igreja com uma motivação errada. Mas mesmo com a motivação errada, elas chegam no lugar certo. E através da palavra, ela pode ser liberta. Sabe? Porque a palavra, ela tem um poder. E a fé, ela vem em ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu não sei qual foi o motivo de você chegar aqui nesta noite. Se você chegou nesta noite aqui com o motivo de adorar a Deus, se você chegou aqui com o motivo de glorificar a Deus, ou que se você chegou aqui só para pedir alguma coisa. Porque estatisticamente, 99% de pessoas que chegaram à igreja não chegaram em busca de Jesus, mas chegaram em busca de alguma coisa que poderia ser proporcionado por Jesus. Por elas não alcançarem lá fora, sabe? Elas chegaram na igreja em busca de uma solução para a vida delas, sabe? Chegaram com uma motivação não de Jesus, mas chegaram no lugar certo e através da palavra foram libertas. E eu quero dizer para você que não existe problema que o nosso Deus não possa resolver. Eu quero dizer que o Deus que nós servimos, Ele está acima de todas as coisas. E se você coloca os seus problemas acima de Deus, é porque você não acredita em Deus. É porque você ainda verdadeiramente não nasceu de novo. É porque você verdadeiramente ainda não é filho de Deus. Nós vamos ver já isso através da palavra de Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Ah, pastor, só quer me dizer que eu não sou filho de Deus? Vou falar o que a palavra de Deus está dizendo. E aí você sabe como está a sua vida. Você sabe qual é a convicção que você tem. Você sabe quem é o Deus que você serve. Ou se você acredita ou se você não acredita. Então, as conclusões, quem vai trazer a você é o Espírito Santo. Nós apenas vamos ver os versículos bíblicos e a palavra de Deus vai falar comigo e com cada um de vocês. Amém? Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Amém? Então, vamos lá. Por que devo estudar a Bíblia? Nós vimos que nós devemos estudar a Bíblia porque ela ilumina o caminho para Deus. Tá? Porque ela é o alimento espiritual para o crescimento de todos. Porque ela é um instrumento que o Espírito Santo usa na operação. Porque ela edifica a vida do crente. Então nós vamos ver alguns tópicos aqui específicos através de versículos bíblicos. Não através daquilo que o pastor pensa, através que alguém pensa, mas através da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, porque ela ilumina o caminho para Deus. Salmos 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha só, pessoal. Tá? A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. A partir do momento que nós lemos a palavra de Deus, ela vai iluminar o caminho para nós não andarmos na escuridão. Porque a partir do momento que nós temos a palavra de Deus como uma verdade, nós não vamos mais andar nas trevas, mas nós vamos andar na luz, direcionado pelo Senhor. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Tá? Aonde habita as trevas? Aonde a luz não está. Por exemplo, Edgar, desliga todas as luzes aí de repentinho, por favor. No momento que ele desligou a luz, o que aconteceu? A escuridão apareceu. Ainda tem aqui uma claridade por causa aqui do data show. Ou seja, a escuridão ela só vem quando a luz não está.
Mas no momento que acende a luz, diga. No momento que acendeu a luz, a escuridão foi embora. Sabe? E a Bíblia diz que a luz é Jesus. Ele é a luz das nossas vidas. E a partir do momento que Ele entra em nossas vidas, nós vamos andar de uma forma diferente, falando diferente, se comportando diferente, agindo diferente. Nós vamos andar de uma forma diferente. Porque se eu, quando digo que eu vim para Jesus, mas as minhas atitudes não mudaram, então Jesus não entrou na minha vida. Não existe uma maneira de eu dizer que Cristo está em mim, se eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia no passado. Quando a gente vai para Gálatas capítulo 5, versos 16 em diante, a Bíblia diz que a carne ela luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. A carne ela quer concupiscência, mas o Espírito ele quer a santidade. E se nós não formos motivados pelo Espírito, nós vamos ser motivados pela carne. E se nós formos motivados pela carne, nós vamos andar em prostituição. Nós vamos andar em vícios. Nós vamos andar em tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Só existe uma maneira, sabe, de nós sermos mudados. Quando Cristo passa a fazer morada em nossas vidas. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? A palavra de Deus diz em Salmos 119, 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento. Olha só, a revelação das tuas palavras, ela esclarece e passa a me dar entendimento. As pessoas simples, todos nós, antes de conhecermos a palavra, nós agimos de uma forma e achávamos que como nós agíamos era a forma correta. Mas a partir do momento que nós passamos a estudar a palavra de Deus, as nossas atitudes não foram mais as mesmas. Porque se as minhas atitudes continuam sendo as mesmas, Jesus ainda não faz morada na minha vida. É isso que eu tenho que entender. E preciso lutar contra isso, amados. Tem pessoas que estão há 30 anos na igreja, mas ainda não tem Jesus em suas vidas. Por quê? Porque as atitudes falam o contrário. Eu não posso falar algo e viver totalmente diferente. Eu não posso falar de amor, eu estando com a vida completamente contrária ao amor. Eu não posso falar de justiça, se eu vivo com a minha vida só fazendo coisas que não são justas. Isso, como um amigo que a gente conhece, ele disse, é um paradoxo. Sabe? Não existe na mesma fonte jorrar água doce e jorrar água amarga. Ou é doce ou é amarga. Não existe aquela fonte jorrar água doce e em seguida jogar água amarga e assim sucessivamente. Existe aquela fonte que jorrava água amarga, quando Jesus entrou ali, ela passou a jorrar água doce e pronto. A água amarga foi embora. Amém? Amém! Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Porque ela é o alimento espiritual para o crescimento de todos. Olha só, pessoal. Jeremias capítulo 15, versos 16. A palavra de Deus diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A palavra de Deus, ela passa a ser o nosso alimento. A palavra de Deus, ela passa a ser o nosso alimento que nos fortalece. Todos os dias nós necessitamos de comida para que o nosso corpo venha se manter fortes. E da mesma forma, espiritualmente, nós necessitamos da palavra de Deus. A pessoa que não lê a Bíblia,
ela é uma pessoa fraca espiritualmente. Repetindo, a pessoa que não lê a Bíblia, ela é uma pessoa fraca espiritualmente. Ela é uma pessoa que ela é enganada facilmente. Porque a partir do momento que ela não estuda a palavra de Deus, ela vai engolir qualquer coisa. Mas a partir do momento que ela passa a estudar a palavra de Deus, a comer, ela passa aqui a comer, sabe, a palavra de Deus. Quando alguém vir falar alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, pare aí. Eu não aceito isso. A palavra de Deus, ela me diz ao contrário. A palavra de Deus diz, sabe, se eu estiver em Cristo, eu sou nova criatura. Eu não acredito de a pessoa dizer que está com Cristo e está fazendo tudo errado. Porque a Bíblia que eu leio, ela me diz, se eu estiver em Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu sou. Não diz eu vou ser. Mas ela diz que as coisas velhas, elas se vão embora, se passaram. E eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele nos fala a respeito disso. Como é que acontece? Ou eu tenho ou não tenho. Por isso que a Bíblia diz, ou você é quente ou você é frio. Porque muitas pessoas, elas nem aproveitam o que o mundo oferece, sabe? Estão ali sempre em cima do muro. Não desfruto, porque depois vai ser só sofrimento eterno, tá? Nem desfruto e nem recebe o Senhor. Ou seja, não aproveitou nenhuma coisa nem outra. Por isso que o Senhor disse que aqueles que estão fazendo as coisas corretas, continue. Aqueles que estão fazendo as coisas erradas, continue fazendo errado. É isso que você quer? Porque o Senhor respeita a nossa opinião. Jesus, ele não te obriga a fazer nada. Jesus, ele te instrui. Você faz se você quiser. Só que tem um porém. Se você não fizer o que Cristo pede para você fazer, você não vai herdar o reino dos céus. Pronto. Ponto final. Quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo já está o quê? Condenado. Isso é a Bíblia que diz. Não sou eu que falo essas coisas. Mas é a palavra de Deus. E eu acredito na palavra de Deus. Amém? Você acredita ou não acredita na palavra de Deus? Quem acredita aqui na palavra de Deus? Amém? Tá? Então, se nós acreditamos, nós temos que fielmente cumpri-la. Nós precisamos, sabe? Nós necessitamos. Porque é através do cumprimento da palavra que eu passo a ser filho de Deus. Nós vamos já ver sobre isso. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro 2, 1 ao 2. Capítulo 2, versos 1 ao 2 diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicências, desejais ardentemente, como criança recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Ou seja, as pessoas, antes de tomarem uma decisão nas suas vidas, sabe? Elas estavam agindo como hipócritas, como invejosos, como maledicentes, como pessoas agindo ali de uma forma desagradável. Mas a partir do momento que ela recebeu a palavra de Deus, sabe, ela vai ter o crescimento para alcançar a sua salvação. Através do crescimento. E esse crescimento, ele ocorre através da palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Quem está dizendo isso, olha se na Bíblia de vocês diz isso. Que a Bíblia ela é uma só. Amém? Glória a Deus. Terceiro, porque ela é um instrumento que o Espírito Santo usa na operação. Então, quando nós vemos em Efésios, capítulo 6, versos 17,
A Bíblia diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra? Que é a palavra? Olha, quando a gente está falando de capacete, nós estamos falando da palavra de Deus. Quando nós estamos falando aqui de capacete, quando nós estamos aqui falando a respeito de espada, nós estamos falando a respeito de palavra, sabe? Porque as armas do inimigo de nossas almas, se nós formos combater eles com as armas que nós temos, as nossas armas naturais, a nossa arma, ela é muito fraquinha. Vocês já viram aquilo que chama peido de velha? Sim ou não? Se nós formos brigar com o inimigo com as nossas armas, é como um peido de velha. Você vai jogar, puf, vai fazer isso. Vai fazer isso, puf. Né? E aí quando ele jogar dele, você, bum. Tá? Mas, quando nós estamos com a armadura de Deus, sabe, nós vamos ser uma grande bomba, sabe, que vamos destruir principados e potestades, porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que tem todo o poder, Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas, mas para isso você tem que se sujeitar a Deus, resistir ao inimigo, e ele vai fugir de você, não é você fugir dele. Quantas pessoas estão fugindo do inimigo todo o tempo? Ficam a vida toda fugindo, andam uma vida de fuga, em frente. Só que só existe uma maneira de você enfrentar, na hora que você se sujeitar a Deus. Porque se você se sujeitar a Deus, as coisas vão mudar. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Qual é a arma que faz com que nós possamos, sabe, vencer o inimigo de nossas almas? Quando nós nos sujeitamos a quem? Quando nós nos sujeitamos a Deus. Só existe, amados, essa forma. As pessoas pensam que não precisam de Deus. Não, eu já sei. Eu já conheço a palavra de Deus. Eu não preciso mais estudar, sabe? Eu já alcancei uma maturidade espiritual, sabe? Eu sou o cara. Quando a pessoa, ela está com isso, a queda é certa. A queda das pessoas que começa a vir a soberba, o orgulho, que ela se acha, sabe, melhor do que alguém, amados, pode contar que infelizmente a queda é certa. Nós dependemos todo o tempo do Senhor em nossas vidas. Só através dele que nós podemos vencer a batalha no mundo espiritual. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Existem batalhas espirituais e existem batalhas naturais. Às vezes as pessoas querem tratar as duas coisas da mesma forma. A gente às vezes vê a pessoa dizer, uma pessoa dentro da igreja, poxa, a pessoa lá do mundo fez o vestibular, passou, e eu estou na igreja, não passo. Você não estuda? Como é que você vai passar? Se nós servimos um Deus que é justo, ele seria injusto de fazer com que uma pessoa que não estudasse, não se dedicasse, passasse, e aquela pessoa que está lá fora ralando, estudando, não passasse. Ele seria injusto. O nosso Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Então nós precisamos entender isso. Sabe? O sol, ele nasce para todos, tanto para o justo como para o injusto. Sabe? Quando a gente vai ler a palavra de Deus, nós vemos todas essas coisas, amados. Então, se você quer algo, lute, batalhe, pague um preço. Sabe? Quantas vezes, para a gente passar numa prova, a gente ficou madrugadas acordado, estudando? Quantos finais de semana? Sabe? Para poder você passar. Mas a pessoa não quer, sabe, pagar um preço. É a mesma coisa. As pessoas, não estou falando de uma forma geral, mas a maioria não quer estudar a palavra de Deus. E por não estudar, tornam pessoas fracas espiritualmente.
E aí quando chega alguém, conta alguma coisa, a pessoa, e acredita em tudo que se fala. Se você estudasse a palavra de Deus, você não ia acreditar em tudo. Porque a palavra de Deus, ela iria lhe dar um discernimento a respeito daquilo que é certo ou errado. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Lá no livro de Judas, eu coloquei aqui capítulo 1, só tem capítulo 1, né? Sim ou não? Coloquei aqui, versos 20 ao 22, diz bem assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós esperamos a vida eterna. Eu espero a vida eterna. Sabe? Eu tenho um propósito de um dia eu estar na eternidade com meu Deus. Mas eu não quero isso só para mim. Eu quero isso para minha família. Eu desejo isso para todas as pessoas. Por que eu desejo isso para todas as pessoas? Porque o amor de Deus está em mim. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E a minha vontade é essa, a minha vontade. Mas nem sempre é a minha vontade que vai prevalecer. Se a Bíblia mostra que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e todos não vão ser, que a própria palavra de Deus mostra, porque muitas pessoas não querem pagar um preço para alcançar a salvação. Sim ou não? Amém? Quarto, porque ela edifica a vida do crente. Lá em Atos capítulo 20, versos 32, a palavra de Deus nos diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Olha como a palavra de Deus ela nos responde, amados. Olha como a palavra de Deus nos instrui. Olha como a palavra de Deus ela vai nos edificando a cada momento. De momento em momento, a palavra de Deus ela nos instrui. Quando nós vamos, através da palavra de Deus, passeando na Bíblia, a gente vê, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16, diz: a palavra de Deus, ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus, útil para o ensinamento, útil para a exortação e útil para a correção na justiça do Senhor. Então a Bíblia nos instrui que ela tem 3 finalidades ao qual Deus a instituiu. A primeira foi para nos ensinar, a segunda foi para nos exortar e a terceira foi para nos corrigir. Tudo isso Deus fez porque Ele nos ama. Tudo isso porque Deus, Ele almeja que cada um de nós venhamos passar a eternidade em Sua presença. A Bíblia diz que a nossa eternidade vai ser em conhecer ao Senhor. Então, você imagina quanto que nós temos que conhecer o Senhor. Você imagina que nós não sabemos praticamente nada a respeito do Senhor. Porque a eternidade vai ser em conhecê-lo. Ou seja, a eternidade não acaba. E todos os dias, chegou amanhã, você conheceu de Jesus. Chegou depois da manhã, você conheceu de Jesus. Chegou depois. Todos os dias, ainda vai, cada momento você aprender mais de Jesus. Então, amados, eu gostaria que cada um de vocês, no nome de Jesus, se alimentasse dessa palavra. A palavra que vos instrui, a palavra que vos fortalece, a palavra que transforma a sua mente, sabe? Quando a gente vai em Romanos 12:2, a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse século, mas nós precisamos ser transformados
pela renovação da nossa mente. Só vai ser renovado algo que já existiu. E o Senhor, através da palavra, Ele pede, Ele quer, Ele aconselha que nós venhamos ser transformados. Mas isso depende de uma coisa chamada de livre-arbítrio. Uma coisa que só você pode fazer. Se arrepender dos seus pecados. Se arrepender das suas falhas. Só que existe uma coisa, amados. Eu só me arrependo quando eu reconheço que eu estou fazendo as coisas erradas. E o maior problema que existe é as pessoas reconhecerem que estão fazendo as coisas erradas. Isso é a coisa mais difícil, amado. Eu não tenho poder de convencer vocês a respeito de nada. Mas Jesus Cristo, quando Ele subiu aos céus, Ele disse que Ele iria, mas Ele não nos deixaria órfãos. Ele iria, mas enviaria o Consolador, que seria aquela pessoa ao qual iria nos convencer a respeito daquilo que é certo e a respeito daquilo que é errado. E o Espírito Santo hoje, ele habita, sabe, nas vidas daqueles que permitem. O Espírito Santo, ele tem o poder de te convencer. O Espírito Santo, ele tem o poder de fazer com que você venha se enxergar que aquilo que você está fazendo, que não agrada a Deus. Ele tem esse poder. Você, eu, somos apenas um instrumento na mão de Deus. Porque a palavra de Deus, ela já é uma profecia. A palavra de Deus, ela é profética. Mas como assim que a palavra de Deus é profética? Tudo aquilo que vem de Deus é profético. Tá? Então, o que é uma profecia? É quando Deus, ele fala, sabe? Quando os profetas da época, eles estavam profetizando, eles não profetizavam algo que era deles. Eles profetizavam algo que era de Deus. O profeta, ele não profetiza aquilo que ele acha. O profeta, ele profetiza aquilo que Deus diz. Vocês estão me entendendo? Senão não é profecia, é profetada. Porque hoje se vê muita profetada. E a gente, infelizmente, vê o próprio povo de Deus compartilhando essas coisas erradas. Sabe? O ano retrasado teve uma profeta que disse que o shopping ia cair. No dia de Natal, não foi isso? Tá? Ia cair o shopping Manoara, né? E isso criou um alvoroço. E as próprias pessoas da igreja compartilhando. Não seja boca de diabo, amados. Não seja um instrumento usado pelo Satanás para estar amedrontando as pessoas. As próprias pessoas dentro da igreja hoje têm amedrontado as pessoas. E com coisas que são erradas. Com coisas que não são de Deus. Sabe? Se você não sabe, é melhor a gente calar. Por isso que Tiago diz: seja tardio no falar e pronto no ouvir. Não vamos ser boca do diabo. Pastor, mas existe a possibilidade de de repente o diabo ali fazer ou falar coisa, sabe, para prejudicar? A Bíblia nos mostra que Pedro ali andava com Cristo e de repente ele começou a falar e Jesus disse: para trás dele, Satanás. Com Jesus. Porque dos 12 discípulos, amados, tinham aqueles que eram mais íntimos, né? Pedro, Tiago e João. Você sabe que Tiago e João, eles eram irmãos, sim ou não? Tá? Eles eram irmãos, tá? Então, Pedro, depois ali Tiago e João, que eram irmãos. A Bíblia mostra em diversos versículos bíblicos, diz aquele que é o amado de Jesus. Existem vários versículos bíblicos, diz aquele amado de Jesus. Já não sei contar o que eu fiz ou quanto errei. errei. Pedro disse
Me feri por te trair, que vai me trair. destruir até cair, mas por misericórdia venho te pedir. Há tantos erros que guardei. Ah, mas todo mundo tem intimidade igual. Depende, se todo mundo buscar o Senhor da mesma forma, vai ter a mesma intimidade. Mas se um busca, sabe, uma vez no dia, só no domingo, e o outro busca todos os dias, e outros buscam em todos os instantes, cada um vai ter um relacionamento diferente. Senhor, quem vai me conhecer melhor? A mulher com quem eu durmo, vive comigo, ou vocês que a gente só se encontra por aqui? Quem me conhece melhor? Minha esposa ou vocês? Você está me entendendo? Tá? Então, quem tem mais intimidade é aquela pessoa que mais se conhece. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que eu e você precisamos ter mais intimidade. Quanto mais intimidade com Deus nós tivermos, nós vamos saber tratar melhor as pessoas. Quanto mais eu receber de Deus, mais eu vou saber transferir isso para as pessoas. Se eu não receber de Deus, eu não sei transmitir. Mas eu só transmito aquilo que eu recebo. Por isso que muitas pessoas, já nem sei contar elas agem o que eu fiz ou quanto e elas errei. receberam aquilo que elas Me feri por te pessoas que trair, não tiveram me paz. destruir até cair, mas por misericórdia venho te pedir. Sabe aquilo que vem na vida dela? Há tantos erros que guardei, Uma coisa pode mudar. já nem sei contar o que eu fiz ou quanto errei. Me feri por te trair, me destruir até cair, mas por misericórdia venho te pedir. Pai, me perdoa, pois errei, mas eu voltei, quero acertar. Que esquecemos de Deus. Somos nós que nos esquivamos de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Por isso que eu necessito a cada dia, por isso que eu necessito a cada instante do Senhor. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Nós vamos abrir agora as nossas Bíblias, lá em 1 João, capítulo 5, versos 1 em diante. Amém? Glória a Deus. Primeira João, capítulo 5, versos 1 ao 13. Paz do Senhor, os irmãos que chegaram, pessoal da família, da Igreja da Família, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Abriram as vossas Bíblias? Amém? Então a palavra de Deus nos diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Vamos dar uma paradinha. O que eu preciso para mim ser considerado como filho de Deus? Eu preciso primeiramente crer o quê? Que Jesus é o quê? Amém? E aí a Bíblia continua dizendo bem assim, tá? Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, tá? E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Olha só, tá? Todo aquele que ama ao que o gerou. Quem gerou Jesus? Deus. Então, quando você ama a Deus, automaticamente você ama aos filhos. Ao filho só Jesus? Não, porque a partir do momento que eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu passo a ser considerado filho de Deus. E quando eu amo a Deus, eu vou amar a Jesus e eu vou amar o meu próximo. Por isso que a Bíblia diz: como é que você diz que odeia o teu irmão
e ama a Deus? Se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é um mentiroso. Como é que você diz que odeia uma pessoa que você vê e ama uma pessoa que você não vê? Então Deus nos instrui que tudo ele parte a partir do momento que Deus passa a fazer uma morada em nossas vidas. Toda mudança acontece a partir do momento que aquela semente ela é plantada em nossos corações. Porque se isso não acontecer, amados, se esse amor ele não vir em nossas vidas, nós não vamos mudar. Nós não vamos ser transformados. Nós vamos continuar com as mesmas atitudes do passado. E como nós já falamos, se nós estivermos em Cristo, nós vamos ser o quê? Novas criaturas. E as coisas velhas vão se passar. E tudo vai se fazer novo. A Bíblia ela é bem objetiva. A Bíblia ela fala. A Bíblia ela responde. Aleluia. Glória a Deus. Versos 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha só, a Bíblia diz que como é que nós vamos conhecer as pessoas que amam a Deus? Qual é a forma? Quando nós amamos a Deus e quando nós guardamos os seus mandamentos. Ou seja, não existe uma maneira de eu dizer que eu amo a Deus e continuo fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque quando eu amo, eu vou pagar um preço. Porque quem ama não busca os seus próprios interesses. Quem ama, sabe, ele respeita. Quem ama é fiel. Quem ama Aleluia. passa a ser uma pessoa diferente. A Bíblia ela é bem objetiva. A Bíblia ela nos transmite de uma maneira que não deixa dúvida. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus. Sai do chão! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo vidas, nós passamos a viver um novo estilo de vida. O nosso estilo de vida passa a ser outro. Porque quando o Senhor nos tira das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz, nós passamos a ser conduzidos pela luz. Nós não estamos mais no caminho das trevas. Nós não estamos mais vivendo através do desejo da carne, mas nós estamos através do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, essas virtudes, ela compõe o fruto do Espírito. E se você vê lá em Gálatas capítulo 5, a Bíblia fala do o fruto, não fala os frutos. É porque são ali as virtudes que compõem o fruto. E aí quando a gente vê assim, a pessoa ela não consegue ter paciência, ela estoura com tudo. Para aí, eu estou agindo pelo Espírito ou estou agindo pela carne? Se eu estou agindo pela carne, é porque eu não estou sendo conduzido pelo Espírito, sim ou não? Se eu não tenho domínio próprio, eu estou sendo conduzido pela carne, não estou sendo conduzido pelo Espírito. Se eu não tenho amor, se eu não tenho paz, tem pessoas, amados, que não conseguem nem dormir à noite. Vive com a noite toda, sabe, perambulando com pesadelo, tudo. Epa, alguma coisa está errada. Porque a Bíblia diz que eu sou movido pelo Espírito, eu vou ter a paz.
E essa paz, ela reina em nossas vidas. A partir do momento, sabe, que Cristo ele passa a vir em nossas vidas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Nós não vamos deixar que as coisas venham nos consumir e fazer com que nós venhamos andarmos tristes. Mas, como a Bíblia fala, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, em momento de dificuldade, eu posso suportar, porque o Senhor vai me fortalecer. No momento de alegria, eu vou conseguir continuar, porque o Senhor vai me fortalecer. Tem pessoas que quando elas chegam na casa do Senhor, elas só chegam tristes, mas quando recebem a bênção, elas esquecem do Senhor. Sim ou não? Quantas pessoas, mas glória a Deus, que elas chegaram com o motivo errado, mas chegaram no lugar certo. E através do lugar certo, elas receberam a palavra de Deus. E a Bíblia me diz, sabe, que quando nós conhecemos a verdade ela nos liberta. Só existe uma maneira, amados, é a palavra de Deus. A palavra de Deus que liberta. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha só vence o mundo quem é nascido de Deus. Se você não formos nascidos de Deus, os nossos desejos vão ser carnais. Nós vamos viver segundo a carne. Nós não vamos andar através do Espírito. Por isso que ali Jesus ele falou para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino dos céus. E Jesus estava falando com uma pessoa que conhecia a Bíblia, uma pessoa que era conhecedor da palavra de Deus. Mas ser conhecedor e não ser praticante não tem efeito, amados. Jesus ele falava para os fariseus, para os saduceus: raça de víboras, hipócritas, vocês não vão herdar o reino dos céus e impedem que as outras pessoas herdam. Por isso o juízo de vocês serão maior do que os demais. Então o próprio Jesus disse que o juízo daquelas pessoas seria pior do que as demais pessoas. Porque tem pessoas, amados, sabe, que elas estão na igreja e elas dão um testemunho tão ruim que ela faz com que pessoas não venham para a igreja. Por causa do mau testemunho, por causa do mau comportamento, por causa da língua, que uma das piores coisas que existe, que a Bíblia fala, é a língua, sabe? A Bíblia compara a língua da pessoa como um navio que é imenso, e ela diz que aquele pequeno leme conduz aquele navio, sabe, para cada lugar. E dessa mesma forma, as nossas línguas, se a gente não tiver cuidado, ela vai nos conduzir para o inferno. A nossa língua, amados, é algo que tem que ser direcionado por Deus. Por isso que Tiago nos instrui: seja tardio no falar e esteja pronto no ouvir. Nós precisamos ouvir mais e falar menos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos para o versos agora 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então Jesus, ele veio por água e sangue. Eu e você sabemos que a única maneira de eliminar o pecado é através do derramamento de sangue. Antigamente, no Antigo Testamento, eles matavam ali, sabe, animais e derramavam aquele sangue para tirar o pecado das pessoas. Mas Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E bastou ele fazer isso apenas uma vez, tá? E a água? Quando a gente fala da água, muitas pessoas estão pensando que a água está falando de batismo. Não é isso.
Quando você vai lá em Efésios capítulo 5, versos 26, a Bíblia diz que nós somos lavados pela água que é a palavra de Deus. A água que nos lava, a água que nos purifica. Quando Jesus estava ali naquele poço, ele disse para aquela mulher: se você bebesse da água que eu lhe dou, você nunca mais teria sede, porque é a água da vida. A palavra de Deus nos dá vida. A palavra de Deus, ela nos dá uma vida eterna. Amém? Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Glória a Deus. Verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam em um. Ou seja, concordância. Hoje, o Espírito Santo, ele habita na terra, e é o Espírito Santo que ele convence a mim e a você. Hoje nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos convenceu. Jesus, ele disse: eu vou, porque se eu não for, o Consolador não vem. E o Consolador, ele que vai anunciar as coisas que ouviu e anunciar as coisas que estão por vir. Então o Espírito Santo, ele tem esse papel. Nós vamos ler a palavra de Deus, que é profética, e o Espírito Santo é quem vai convencer as pessoas daquilo que é certo ou errado. Não somos nós que temos esse papel. O nosso papel é de ser um instrumento, mas quem convence é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este: que Deus deu o seu Filho. Ou seja, qual é o maior testemunho que existe? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Jesus, ele avança ali mais um pouco, dizendo: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho está condenado. Então a Bíblia sempre ela vai nos dando uma direção e vai nos dando já uma conclusão. Por que uma conclusão, pastor? Vamos lá. Quando a gente vai em Salmo 139, a Bíblia diz que antes de nós termos nascido, o Senhor escreveu a nossa história. Aí a Bíblia diz que quando nós estávamos sendo formados no ventre de nossa mãe, o Senhor estava nos tecendo ali dentro. Ou seja, o Senhor, ele abriu um livro da tua vida e um livro da minha vida. Tá? Só que todo livro, ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. Sim ou não? Todo livro, ele é dessa forma. Então, o teu livro foi aberto, a introdução. O desenvolvimento você vai escrever. Como você vai escrever? Através das tuas atitudes a cada dia. Através do teu proceder. E qual é a conclusão? A conclusão é: se você estiver em Cristo, você vai ter a vida eterna. Se você não tiver Cristo, você vai ser condenado. Então, o Senhor, ele já deu ali a introdução e já deu uma conclusão. E essa conclusão, ela vai depender do teu desenvolvimento. Ela vai depender das tuas atitudes. Porque nós temos algo que é chamado de livre-arbítrio. Que lá em Deuteronômio fala sobre isso. Hoje eu ponho testemunha diante de todos, os céus e a terra. Se você quiser bênção ou se você quiser a maldição. Então o Senhor, ele põe testemunha. Agora cabe a você, cabe a mim, em obedecê-lo ou não obedecê-lo. Amém? Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então, versos 12 diz bem assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você vê que é uma conclusão, sabe, bem taxativa. Uma vez eu estava ministrando, porque a gente ouve muitas pessoas falar sobre predestinação. Vocês já ouviram falar sobre predestinação? Sim ou não?
A predestinação, ela tem escrito na Bíblia? Tem. A predestinação, se você tem Cristo, você vai ter o quê? A vida eterna. Se você não tiver Cristo, você está condenado. A predestinação, ela existe. Agora depende de você. Tá? Eu vou ser predestinado. Se eu tiver em Cristo Jesus, eu tenho a salvação. Se eu não tiver em Cristo Jesus, eu não tenho a salvação. Então, o Senhor já declarou isso na sua palavra. Agora, o resultado final, ele vai depender de cada um de nós. Romanos 10. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvos, visto que com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação. Então, quando nós confessamos, nós vamos confessar aquilo que o nosso coração tem a certeza. Porque a pessoa pensa que confessar Jesus, amados, é só assim: Jesus, eu te aceito. Pronto, só isso. Não é só isso. Eu dizer que eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, é eu mudar de estilo de vida. Sabe? Entregar a sua vida para Jesus é uma mudança, é uma transformação, é um estilo de vida. Não é da boca para fora, é através de atitude, é através de procedimento. Antigamente eu fazia isso que era errado, a partir de hoje eu não faço mais aquilo que é errado, eu vou fazer o que é certo. Era aquela pessoa que era viciada, ela foi liberta do vício e ela não está mais andando no vício, sabe? Ou é ou não é. A Bíblia diz, ou é sim, sim, ou é não, não. O que passar disso, jaz do maligno. Eu gostaria que vocês fechassem os vossos olhos, para que nós viéssemos fazer uma autoanálise em nossas vidas. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir.